pessoal, estamos aqui agora na lição número 8 de Fundamentos. E agora nós vamos, nessa lição número 8, escrutinar um pouquinho mais, desenvolver um pouco mais aquilo que significa fé e aquilo que significa arrependimento. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer, a fé e o arrependimento não são apenas bases para que nós sejamos salvos, para que a gente receba Jesus. A fé e o arrependimento, ou seja, a fé e a santificação, elas acompanham toda a nossa vida. Se nós quisermos crescer em Deus, crescer na salvação, nós precisamos sempre aumentar o nosso nível de fé, sempre precisamos ter uma fé forte, cada vez fortalecendo mais a nossa fé. E a segunda coisa, sempre precisamos fugir, estar longe do pecado, se desligar completamente do pecado. E exatamente é disso que fala o arrependimento. Agora, numa introdução sobre esses dois pontos, podemos dizer, logo ao iniciar seu ministério, Jesus pregava o evangelho dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. Veja, quando Jesus veio, as duas primeiras coisas que ele falou é arrependimento e crer. Arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo também, ao exortar os presbíteros da cidade de Éfeso, declarou a base dos seus ensinamentos. Esse era o fundamento dos ensinamentos. Ele diz, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas duas coisas, o arrependimento, a mudança de mente, nós logo vamos ver, e a fé, são as bases para nós vivermos não apenas o processo de salvação, mas as bases para nós vivermos a vida cristã cotidiana. A fé e o arrependimento são as bases fundamentais para a iniciação em uma vida com Deus. Somente fé sem arrependimento não dá direito a ninguém herdar o reino de Deus. Vou falar de novo. Muitas pessoas dizem, eu tenho muita fé, apóstolo, mas nunca tiveram uma transformação de vida. Nunca mudaram a sua mente, continuam pensando como homens, como a tradição, como aquilo que quem sabe, aprenderam na sociedade, e não aquilo que Deus disse. Então, não tem arrependimento de fato, e a fé e o arrependimento são dois atos, na realidade são dois aspectos de uma mesma realidade espiritual. A fé provoca o arrependimento e vice-versa, pois uma coisa traz à tona a outra. A fé atua no âmbito mental, no sentido de eu acreditar naquilo que Jesus está falando. Então, atua no âmbito mental no sentido de eu acreditar, de na minha mente tomar a decisão de que aquilo que Jesus fez é suficiente. E eu não acreditar em outra coisa. Enquanto que o arrependimento atua no âmbito prático. Então, aqui acontece uma coisa pela fé. E também o arrependimento é causado e é transformado num exercício emocional, num exercício prático de todo o meu coração. Então vamos ver o que é fé. Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Então o que diz? O intelecto diz, é isso que a Bíblia diz, não é isso que eu acho, que eu penso, que os outros dizem. O meu intelecto diz isso que a Bíblia diz que é a verdade. E lá no meu coração, então, e a minha vontade diz, ok, então que isso aconteça. Quando o intelecto consiste na crença de certas verdades reveladas concernentes a Deus e a Cristo, quanto a vontade consiste na aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes da vida. Então, eu defino que Deus tem a verdade na sua palavra. Isso eu aceito na minha vida, eu tomo isso e agora eu decido e a minha vontade agora é, e mesmo se não for a vontade toda ela, mas eu tomei uma decisão
E eu consenti agora de que eu vou viver aquele padrão. Às vezes, nem a minha vontade está muito convencida. Mas isso não importa. Importa que eu veja na palavra de Deus. Creia que aquilo que Deus disse na sua palavra é verdade. E depois viva aquilo. Essa é a base da fé e do arrependimento. A fé intelectual não é suficiente para adquirir a salvação. É possível dar seu assentimento intelectual ao Evangelho, sem, contudo, entregar-se a Cristo. Muitas pessoas acreditam que aquilo que Jesus fez é verdade. E fez para elas, elas acreditam que Jesus fez para ela, mas, todavia, não mudaram de mentalidade, ainda vivem na prática do pecado. Não a mudaram de vida. Ou seja, intelectualmente ele sabe, mas, na prática, Jesus não é Senhor das suas vidas. É um evangelho, sem entrega. A fé oriunda do coração é essencial. Fé intelectual significa reconhecer como verídicos os fatos do evangelho. Ou seja, eu sei que é verdade isso. Fé provinda do coração significa pronta dedicação. É isso que nós estamos falando. Quando a fé vem do coração, significa que eu estou disposto a me dedicar a própria vida àquilo que está implícito nessa minha fé e nesses fatos que eu agora creio. Se isso não existir, se não existir implicação da própria vida e comprometimento da própria vida, não existe fé. Interessante que no Velho Testamento, todas as vezes que fala sobre crer, e quando Deus diz que o povo creu porque obedeceu. Então, quando nós cremos, como eu sei que alguém crê? Eu sei que alguém crê porque ele está obedecendo. Se ele não obedece, ele não crê. Assim, a fé para a salvação é a confiança depositada em Jesus e em sua obra. Não significa a confiança em um conjunto de doutrinas. Muitas pessoas achavam no passado que apenas declarando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e assim continuando, apenas o assentimento dessas verdades, apenas a confissão dessa palavra faria, e dessas doutrinas faria da pessoa que ela fosse salva. Mas não, isso não significa salvação. Salvação é a confiança depositada em Jesus e na sua obra, e não em algumas doutrinas simplesmente. Essa confiança implica entrega total das nossas vidas ao cuidado do Senhor Jesus, que pelas suas obras, sua obra nos resgatou das mãos do inferno. Sem essa fé é impossível agradar a Deus e receber dele a vida eterna. A fé serve como firme fundamento no qual alicerçamos nossa vida. Algo não visível, mas confiado e esperado. Então nós não vemos que Jesus, com os nossos olhos, nós não conseguimos ver que Jesus perdoa nossos pecados, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós cremos nisso. E nós esperamos que aquilo que ele falou se cumpra na nossa vida. Por isso a fé é a base, é o alicerce, é a substância das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. É a base e a esperança, e esperamos as coisas que Deus falou. Então, a fé serve como firme fundamento no qual alicerçamos nossa vida. Ela vem pelo ouvir a pregação que vem da palavra de Deus. Então, como é gerado fé no nosso coração? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus gera fé.
Fé não é gerado porque nós ouvimos pessoas contando uma tradição, uma história, uma confissão. Fé acontece quando nós ouvimos a promessa da palavra de Deus, quando nós escutamos a palavra de Deus, as Escrituras. A grande contribuição de Lutero foi a retomada o retorno para a palavra de Deus, afirmando que o homem se torna justo, ou seja, ele é justificado pela fé. Nós nos tornamos justos pela fé, não pelas obras. Sem culpa, que deve continuar, uma vez que o homem, tendo se tornado novamente justo, sem culpa, deve continuar vivendo pela fé. Então, a fé é exatamente isso. Ele veio, nos regenerou, nos transformou, porque nós cremos na obra de Jesus e agora precisamos continuar vivendo pela fé. O segundo ponto que nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora é sobre arrependimento. Podemos comparar o início da vida cristã a um homem que viaja de ônibus. Então, ele ali começou a sua viagem. O viajante descobre que está viajando no ônibus errado. Ele começou uma viagem, a vida dele, e de repente ele está viajando nesse ônibus e descobre, esse não é o meu caminho, não é o caminho que eu quero chegar, esse caminho está me levando para o inferno. Este conhecimento vem pela pregação do evangelho. Ou seja, tu está no ônibus errado, pegou o caminho errado, está no caminho que vai te levar à destruição. E consiste no elemento intelectual da fé, de que a pessoa não está em harmonia com Deus. O viajante fica perturbado com a descoberta. Ou seja, meu Deus, eu estou indo para o lado errado. Eu vou ir para o inferno, eu vou chegar nesse caminho, nesse ônibus, para o lugar que eu não quero ir. Talvez alimente certo receio. Isso ilustra o lado emocional do arrependimento, que é uma autoacusação e tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Logo, o viajante deixa esse ônibus e embarca no ônibus certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, que significa, em meia volta, vou ver, e marchar na direção de Deus. Isso é arrependimento, voltar para Deus. O pecador arrependido se propõe a mudar de vida e voltar-se para Deus. O resultado prático é que ele produz frutos dignos de arrependimento. A palavra grega, que é traduzida como arrependimento, é metanoia, que originalmente significa mudança de mente ou de opinião. Quando se tem uma nova posição, age-se de acordo com ela. Assim, todo arrependimento traz juntamente consigo uma mudança de vida. O arrependimento é a ignição para a transformação da vida. Escutem, se alguém não se arrependeu dos seus pecados, se alguém não mudou de mente, se alguém não se convenceu de que o caminho que ele está é o caminho errado, dificilmente ele vai mudar de vida. Por quê? Porque ele ainda não está certo, ainda não está convencido de que a vida dele está indo em direção ao inferno. Ele precisa de uma palavra na sua vida, de uma transformação interior a tal ponto que ele se arrependa e volte para os caminhos de Deus. Então, o arrependimento é que começa tudo isso. Arrependimento não significa remorso. Remorso é a tomada de consciência de algo errado, porém sem mudança de atitude. O remorso leva a tristeza para a morte. Judas reconheceu que Jesus fora falsamente condenado. Judas sabia que Jesus não foi condenado de forma correta, porque ele mesmo entregou a Jesus e o condenaram falsamente. Judas lastimou a sua traição, porque ele traiu Jesus, mas não achou o caminho, a Bíblia diz, para o arrependimento genuíno. Então,
Judas sabia que estava errado, mas não se arrependeu, não mudou de vida. Pelo contrário, foi e tirou a sua própria vida. Enquanto que a fé diz sim para Deus, o arrependimento diz não para o pecado. Toda pessoa que nasceu de Deus não pode mais viver na prática do pecado. Logicamente, que isso não significa que nunca mais vamos pecar. Isso não significa que não mais pecaremos. Mas que esse comportamento continuado do pecado, não será mais uma prática constante e voluntária daquele que se entregou para Jesus. Em resumo, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, há uma transformação verdadeira de vida, há frutos desse arrependimento. Isso não significa que agora não vamos fazer mais erro nenhum, não vamos mais pecar. Não, não significa isso. Haverá ainda erros, muitas vezes involuntários, muitas vezes até voluntários. Mas uma coisa sabemos, que não queremos mais pecar, queremos ficar longe do pecado, porque nos arrependemos. Então, aquele que é nascido de Deus, ele muda seu comportamento e não vive mais na prática do pecado. Preencho aí agora o exercício que vem a seguir. Encontre um versículo que fala que é necessário ter fé para ser salvo. Escreva qual o versículo, tu precisa saber qual o versículo que... Um versículo, tem muitos, dezenas de versículos que falam que a fé, ela produz a salvação. Também mostra aqui o versículo, escreva o versículo que nos mostra que arrependimento é necessário para que os nossos pecados sejam perdoados. E explique com as suas palavras o que é fé e o que é arrepender-se. Complete isso, faça a sua lição, não deixe isso para trás, é muito importante. Revise tudo de novo, responda, leia todos os versículos. É muito importante para que isso fique gravado no teu coração. Ok? Fé e arrependimento. Próximo, lição número 9. Vamos passar os outros 2 pontos, que é a confissão e depois o batismo. Vamos passar com um pouquinho mais de profundidade aquilo que nós já falamos outrora. Então, até a lição 9. Te aguardo na lição 9.